Que a paz do nosso Deus esteja com você. Para você que ainda não me conhece aí do YouTube, eu sou o Ronaldo Pontes, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Olambra. Quero falar com você sobre o tema da nossa 12ª aula da Escola Bíblica Dominical, que tem o título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Portanto, nós vamos discorrer rapidamente sobre esses três atributos: humildade, mansidão e longanimidade, com base no texto de Efésios 4, nos versos 1, 2 e 3. Bom, antes de nós começarmos, quero lembrar a todos os irmãos que hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. É isso mesmo. Durante a semana, alguns irmãos já mandaram suas mensagens. E eu também queria fazer aqui uma pequena homenagem para os nossos pastores, em especial o nosso pastor Odilon, que é o nosso pastor setorial aqui em Olambra. Deus abençoe a sua vida, pastor. Continue sempre sendo essa bênção nas mãos do nosso Deus. Meus queridos irmãos, ao final desse vídeo eu tenho um poema para compartilhar com vocês, um poema muito bonito que fala sobre o pastor, que é de uma escritora chamada Norma Penido. E fique conosco então até o final, eu tenho certeza que vai ser benção. E essa minha homenagem, ela também é estendida aos nossos queridos companheiros, dirigentes de congregações, que incansavelmente têm trabalhado na obra do Senhor, no serviço pastoral. Deus abençoe, fica aqui o meu abraço, o meu reconhecimento, meu agradecimento a todos os nossos queridos pastores. Vamos ao nosso assunto então? Bom, Paulo fala nesse capítulo 4, especialmente no verso 2, ele diz assim: rogo-vos, vamos começar do 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, Paulo estava preso provavelmente em Roma quando escreveu a carta aos Efésios, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. No verso 2 ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Muito bem, para que os crentes, para que nós possamos viver a unidade que Paulo ensina aqui, a unidade da fé, é indispensável esses atributos que Paulo cita na sua carta. Vamos começar falando de humildade. Tem uma frase que eu gostei muito, que diz assim: alguém escreveu: Salomão nunca foi tão sábio, tão rico ou tão verdadeiramente grande como quando confessou: sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Todos nós sabemos quem foi Salomão, o grande rei de Israel. Mas com toda a sua importância, ele reconhecia que era como um menino. Ou seja, quando reconhecemos a nossa limitação, as nossas limitações, então nós estamos vivendo esse atributo chamado humildade. Porém, ninguém é humilde sem ter o novo nascimento, sem ter o Espírito Santo em sua vida. Por nós mesmos, jamais seremos verdadeiramente humildes. Cristo foi quem trouxe esse novo entendimento sobre humildade, porque nos tempos bíblicos antigos, humildade era sinônimo de fraqueza, né? Era sinônimo de, vamos dizer, uma coisa negativa, né? Uma coisa ruim. Cristo trouxe um novo entendimento quando ele disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estava trazendo um novo conceito, que humildade é algo especial. Bom, Jesus não ficou só na teoria, Jesus ensinou na prática o que é humildade. Você se lembra? Depois da ceia, Jesus pega uma bacia com água, pega uma toalha, coloca nos ombros e ele faz o quê? Ele vai até os seus discípulos e então ali ele começa a fazer aquilo que eles jamais imaginavam. O Mestre Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eles não entenderam na hora, mas Jesus ensina aos seus companheiros, aos seus discípulos, que isso era uma coisa que eles deveriam copiar de Jesus.
Ou seja, somos humildes quando agimos com humildade. Existe a falsa humildade, sim. Nós lembramos agora do personagem bíblico chamado Judas Iscariotes. Lembra daquela ocasião onde chega uma mulher e quebra um vaso de alabastro com perfume caríssimo e unge Jesus? Quando Judas viu aquilo, o que é que ele faz? Ele se pronuncia contrariamente, dizendo, mas que desperdício, né? E esse dinheiro que está sendo usado aqui desta forma poderia ser destinado à ajuda aos pobres, aos necessitados, não é? Mas a Bíblia diz que esse mesmo, né, falso humilde era ladrão e pegava o dinheiro que era colocado na bolsa dos discípulos para a manutenção dos mesmos e subtraía para si. Ou seja, nós devemos ser humildes, como a Bíblia nos ensina, não só na teoria, mas na prática também. Mansidão é outro atributo. Mansidão tem um conceito de gentileza, né? De cortesia. Gálatas 5:22 traz mansidão como um dos aspectos do fruto do Espírito. Moisés, a Bíblia diz que foi um dos homens mais mansos da sua época. Eu fico imaginando a mansidão de Moisés, tendo toda aquela carga do povo de Israel sobre os seus ombros, tantos problemas para administrar, tantas reclamações, tantas pressões, mas ele sempre agiu e se comportou de forma mansa, ou seja, por mais que ele podia e teria razões para explodir, mas ele agia com calma, ele agia com equilíbrio. Uma coisa importante, ser manso não é ser frouxo, não é ser covarde, não é ser medroso. Não, ser manso é agir de forma submissa a Deus, sabendo que, por mais que estejamos sendo confrontados, estejamos sendo, vamos dizer assim, testados, por mais que as circunstâncias sejam, vamos dizer assim, provocadoras para nos fazer perder o controle, não perdemos o controle, porque somos mansos e humildes de coração. Tiago 1:21 diz assim, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A Bíblia nos encoraja a receber a palavra, os conselhos divinos, com mansidão. E longanimidade, essa palavrinha um pouco esquisita no nosso vocabulário, esse aspecto do fruto do Espírito traz um conceito de constância, de tolerância, de paciência. Talvez a palavra-chave aqui dentro desse contexto de longanimidade seja a paciência, uma das mais importantes, né? Paciência no grego significa permanência embaixo de, aguardar embaixo de, sob alguma coisa, o momento certo de agir. Como um animal caçador, ele fica esperando embaixo de algo até o momento certo da ação. O crente, ele tem esse atributo de saber tolerar, ser constante, ir longe, aguardando em Deus. Por mais que a situação seja difícil, seja de opressão, seja de muita luta, mas ele age com longanimidade. O perdão está embutido aqui, né? Quem é longânimo sempre vai perdoar, porque o perdão implica em entender e suportar, não é? As fraquezas dos irmãos, não é? Os excessos dos seus irmãos, como diz a Bíblia, suportando-vos uns aos outros em amor. Fica aqui esse breve resumo da nossa aula e eu quero desejar a cada um dos irmãos um pouco mais assim de desejo em estudar melhor essa carta, né? Com mais tempo na sua casa. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Eu quero terminar com
a minha homenagem ao Dia do Pastor, lendo essa poesia, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Fica aqui como forma de agradecimento da minha parte também aos nossos queridos pastores. Diz assim a poesia: eu queria ter talento e sabedoria e uma linda melodia compor, mas sei fazer apenas uma simples poesia, versos pequenos para um grande pastor. Começo então a escrever o poema, mas de repente encontro um problema: rimas. Como posso lindos versos compor se eu não tenho rimas para um pastor? Então olho para a sua vida à procura de rimas, e a primeira encontro no culto de doutrina. Quando o nosso pastor, com paciência e amor, como bom mestre, ensina a palavra do Senhor, ali encontro a primeira rima: pastor e professor. Em seguida recordo a sua vida de oração, quando de joelhos dobrados em contrição, ele passa horas intercedendo ao Senhor, que se inclina no céu e escuta o seu clamor. Assim encontro outra rima: pastor e intercessor. E à procura de rimas chego até o seu coração, e lá encontro misericórdia, paz, justiça e perdão. Encontro a referência que faz de um homem pastor, encontro o grande suprimento do sublime sentimento que me lembra outra rima: pastor e amor. Ah, mas também encontrei em sua vida um grande cuidado com a ovelha ferida. Ele é um médico de alma que, com tanto amor, tem sempre o remédio certo para a nossa dor. E como ficou bem essa rima: pastor e doutor. Mas em sua vida encontrei também adoração, porque hinos ao Senhor ele louva de coração. Sim, o nosso pastor é um grande adorador. E me fez lembrar outra rima: pastor e louvor. E outra virtude em sua vida fui me lembrando: ele é incansável, está sempre trabalhando, não tem hora para sair, não tem hora para chegar. Consegue administrar, atender, visitar. O que pode mover assim o nosso pastor? A resposta é outra rima: pastor e vigor. E enfim me lembro da sua vida transparente, porque o nosso pastor também é fiel e temente. Sempre zeloso, tem um ministério glorioso, se afasta do mal para agradar ao Senhor. Ele merece esta rima: pastor e temor. Encontrei tantas rimas para um pastor, e uma a uma menciono em seguida: professor, intercessor, amor, doutor, louvor. Mas de repente fico um tanto constrangido, porque notei que uma rima foi esquecida e sem ela o poema não se completou, pois muitas vezes o pastor parecia triste. Notei que ele estava até preocupado, talvez por uma ovelha que insiste em andar diferente no caminho do pecado. Muitas vezes eu vi o pastor chorando, e ao lembrar as suas lágrimas, encontrei a rima que estava faltando. Não, eu não queria esta rima para o pastor, mas pastor também rima com a dor, porque um pastor também sente dor. Deus abençoe aos nossos queridos pastores, Deus abençoe sua vida. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.